Convido a todos mais uma vez a abrirem as suas Bíblias, texto de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, nós faremos a leitura do verso 11 ao verso de número 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar. Pai, fala conosco agora, Senhor Deus. Tira do nosso coração tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção da Tua palavra, Senhor Deus. Aquieta, Pai, os nossos corações, as nossas mentes. Que o Teu Espírito, meu Deus, ilumine a cada um que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus, para que não somente compreendam, Senhor Deus, mas apliquem a Tua palavra em suas vidas. Apesar de mim, Pai, tenha misericórdia e fala através de mim, Senhor Deus, ao Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns dias marcaram as nossas vidas. Certamente você não se lembra de todos os dias que você já viveu, mas existem alguns que marcaram tanto a sua vida e a minha vida que nós jamais vamos nos esquecer. Dias bons, como o dia do nosso casamento, o dia do nascimento dos nossos filhos, para aqueles que são avós, o dia do nascimento dos seus netos, o dia da sua formatura, o dia que você passou no vestibular ou que você passou no concurso público, dia da sua aposentadoria, mas também dias ruins. Talvez um dia que você sofreu um acidente, o dia que você foi demitido do emprego, o dia que você tirou uma nota baixa na prova, o dia que você foi reprovado, ou pior, o dia da morte de um ente querido, um dia daquele diagnóstico que você não imaginava receber. A nossa vida ela é feita de dias comuns, ordinários, com alguns dias que marcam, sejam eles bons ou maus. No entanto, haverá um dia que será o mais marcante de todos, o último dia da história, o último dia de todos os seres humanos aqui nessa terra. Para alguns, a maioria, será um dia terrível, um dia de horror, um dia de acerto de contas. Mas para outros, os eleitos, será um dia de misericórdia, de graça, será um dia de salvação. E o dia que eu estou falando é o dia do juízo final, registrado aqui no texto de Apocalipse. Na verdade,
nós já começamos a ver este dia há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás nós começamos a ver como será esse dia. E hoje nós vamos ver o desfecho deste dia. Esse dia ele começa lá no capítulo 19 de Apocalipse, com Jesus Cristo descendo sobre as nuvens com poder e glória. João narra que Jesus descerá montado em seu cavalo branco, seguido do exército dos céus, os seus anjos também montados em cavalos. Neste dia, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta serão derrotados e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Neste mesmo dia, nós vimos no domingo passado, Satanás também será derrotado e também será lançado no lago de fogo e enxofre. E como é que esse dia vai terminar? Esse dia vai terminar com um grande julgamento. E quem será julgado? Todas as pessoas, eu e você, todos os que pisaram na face da terra serão julgados de acordo com as suas obras. E João começa o texto lido falando do juiz. Quem é o juiz que vai proceder esse julgamento? O versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que João vê é um grande trono branco, e ele vê alguém assentado. Como judeu que era, João, ele não ousa dizer o nome dessa pessoa. Os judeus, eles não falavam o nome do Senhor, Yahvé ou Jeová. Eles trocavam por Adonai, que é Senhor também, mas não o nome do Deus da aliança, Yahvé, Jeová, que nas nossas Bíblias, na língua portuguesa, lá no Antigo Testamento, é traduzido por Senhor com todas as letras em maiúscula. Então o judeu, ele não falava esse nome. E João, como um judeu, ele também não cita o nome, mas ele fala que existe alguém que nele assenta, que se assenta no trono. Tem até um cântico antigo, não sei se os jovens do louvor vão se lembrar, que diz assim: tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, ó Alfa, ó Ômega. Então, é esse que se assenta aqui. É aquele que nós já vimos que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João está tendo a mesma visão que Isaías teve 700 ou quase 800 anos antes. Isaías, lá no capítulo 6, ele viu um alto e sublime trono, e se assentava nele o Rei, o Senhor dos exércitos. E este rei, ele era adorado por serafins com 6 asas, e esses serafins, eles clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Por isso o trono é branco, porque ele é santo. Branco na Bíblia simboliza exatamente isso: pureza, santidade. Esse juiz não comete erros. Os juízes humanos erram. Os juízes humanos, eles dão vereditos, muitas vezes enganosos. Às vezes os juízes humanos, eles erram de maneira proposital. Outras vezes não, mas erram, são seres humanos. Nunca confie num juiz humano. Mas este aqui não. Este juiz, ele é santo, seu trono é branco, revestido de santidade. Ele é majestoso, ele reina. As pessoas sobre a terra, meus irmãos, a maioria das pessoas vivem suas vidas como elas bem entendem. Fazem o que dá na cabeça, o que dá na telha. Elas acham que elas podem viver do seu jeito. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua própria vontade, esquecendo-se de que existe um rei que governa sobre o universo. Se você está aqui hoje, é porque o rei quis que você estivesse. O rei quis que você acordasse hoje.
O rei te deu alimento. O rei te deu o sol para iluminar o seu dia. E hoje a lua, e agora à noite a lua e as estrelas que embelezam o céu à noite. O rei, ele te deu pernas para você caminhar até aqui dentro. O rei te deu ouvidos, te deu um cérebro para que você assimile o que você está ouvindo. O rei governa. E ele é santo. E ele é grande. Nós cantamos 2 vezes isso, nós lemos no Salmo 145, que ele é grande. Nenhum rei, nenhum juiz sobre a terra pode ser chamado de grande. Houve um rei sobre a terra, chamado de Alexandre o Grande. Sabe onde ele está? No túmulo. Este rei não. Ele senta num grande trono branco e ele não está no túmulo. O túmulo deste rei está vazio. Ele vive e ele reina. Mas João continua. Ele diz na segunda parte do versículo 11 que da presença deste rei juiz, ele é rei e ele é juiz, fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Pedro escreveu assim, 2 Pedro 3, 10 a 12. 2 Pedro 3, 10 a 12. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Do que Pedro está falando e do que João está falando aqui em Apocalipse 20, 11? Que no último dia a criação dará lugar a uma nova criação. Será tudo desfeito, ou como escreveu um comentarista, descriado. É como se todo o universo sumisse para dar lugar a um novo céu e uma nova terra, que, se Deus quiser, nós veremos no domingo que vem, no capítulo 21. Então, o céu que você conhece, a terra que você conhece, neste dia desaparecem, fogem da presença do rei. Tamanha a sua santidade, tamanha a sua majestade, tamanha a sua santidade, o seu poder, a sua grandeza, a criação. O que é a criação? Fogem da presença dele. Mas nem todos fugirão da presença dele. O texto continua, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui nós temos os réus. Se por um lado a criação foge da presença do rei juiz, a obra-prima da criação, o homem, aquele que pecou, aquele que fez a criação sofrer angústias. Paulo escreveu isso lá em Romanos 8, que a criação geme angústias por causa do nosso pecado. Então nós estaremos lá. João viu você, João viu a mim, João viu todos os que habitam na face da terra, que já habitaram, que habitarão. Todos os mortos, os grandes e os pequenos, toda a humanidade. Neste julgamento não há acepção de pessoas. Não importa se na vida você foi rico, classe média ou pobre. Não importa a sua cor de pele. Não importa se você é homem ou mulher, não importa a cor do seu cabelo, não importa a profissão que você tem ou teve,
Não importa se você é uma pessoa com alta graduação ou se você é um analfabeto. Não importa nada disso, se você é famoso ou anônimo, bonito ou feio, homem ou mulher. Todos estão aqui e todos diante do trono do Rei Juiz para serem julgados. Todos nivelados, todos diante do único que é santo, do único que é grande, do único que reina, do único que julga. Não há como fugir, não há como se esconder. E meus irmãos, o texto nos diz que estarão postos em pé diante do trono e vão se abrir livros, e os mortos serão julgados segundo as suas obras. Aqui a gente tem duas categorias de livros. Temos apenas livros e temos um outro livro, o livro da vida, que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas o que tem escrito nos livros? As obras. Aquilo que você fez durante a sua vida. Toda a sua vida, e a minha e de todas as pessoas, tudo está registrado nos livros de Deus. Tudo! Ele não perdeu nada. Nenhuma ação, nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhum desejo do seu coração, nenhuma vontade, nenhuma omissão, nenhum segundo sequer. Tudo registrado, item por item, tintim por tintim, nos livros. Todos os livros ali abertos. Não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa disse para mim uma coisa: a minha vida é um livro aberto, com algumas páginas grudadas. Ou seja, o que são essas páginas grudadas? Os segredos. Você tem segredos? Algumas pessoas têm segredos. Será que todas têm? Todos os segredos estarão expostos aqui. Todos os livros estarão abertos. Todas as vidas estarão diante dos olhos do juiz. E irmãos, o juiz, ele vai julgar a todos segundo as suas obras. A Bíblia toda ensina isso. Eclesiastes 12:14, Salomão ele encerra o último versículo de Eclesiastes dizendo assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus afirmou em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Paulo, em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. E a nossa confissão de fé de Westminster, lá no seu capítulo 33, parágrafo 1, ensina o seguinte, abro aspas: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Agora pensa alguma coisa comigo. Imagina você lá. Eu, todo mundo. Deus chama você, Deus chama a sua senha. Aliás, Ele não chama a senha, Ele chama o nome. Ele conhece o nome. Ele chama o seu nome, você se apresenta diante do trono. E Ele abre o seu livro e Ele começa a ler as suas obras. Qual que você acha que é o veredito? Ninguém é justificado
pelas obras da lei. Pelas obras estamos todos condenados. Pelas obras não há escapatória. Pelas obras o santo rei juiz olha para as nossas obras e o que ele vê é pecado. Não há como você chegar para Deus e falar: olha, Senhor, a minha vida, que lindo. Senhor, teve uma coisinha aqui, outra ali. Não dá. Não dá para se justificar. Como eu ouvi agora há pouco de um irmão antes do culto, né? De boas intenções o inferno está cheio. Não! Deus não aceita boas intenções. Deus não aceita 9,99999. Deus quer 10. E ninguém consegue dar 10 para Ele. Ninguém tem obras puramente santas por si mesmo, pela sua própria vontade, pelo seu próprio corpo, pelas suas próprias iniciativas. Não há como fazer obras que agradem ao Senhor. Então, meus irmãos, quando Deus abre os livros, o que Ele vê são obras da lei, obras da carne. E o versículo continua, no versículo 12 ainda: os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo está lá. Você já imaginou isso? Você ficaria com medo? Você ficaria com receio? Você ficaria envergonhado? Seus segredos expostos? Seus pecados revelados? A gente não sabe João não dá detalhes ao ponto, mas será que vai ser na frente de todo mundo? Não, ele não dá esse detalhe, porque se for na frente de todo mundo, vai ser muito vergonhoso. Mas se for somente você e Deus ali, você e Cristo ali, também será muito vergonhoso. Ainda mais vergonhoso. Porque mesmo que seja na frente dos demais, todos estarão envergonhados, porque não existe ninguém melhor que ninguém ali. Todos estarão nivelados diante das suas obras pecaminosas. Todos. Mas o texto continua, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Primeira parte do versículo 13. O que esse versículo 13 está falando aqui na primeira parte? Ele está falando da ressurreição dos mortos. Então ele volta um pouquinho a fita para falar como que aqueles mortos foram parar em frente ao trono. Eles ressuscitaram. E aqui João ele faz referência àqueles cujos corpos desapareceram. Várias pessoas, você sabe onde elas estão sepultadas. Várias pessoas. Essa semana que se passou, nós comemoramos o aniversário da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você for a São Paulo, a cidade de São Paulo, eu recomendo, se você tiver oportunidade, a visitar no bairro da Consolação, na Avenida da Consolação. Lá você tem o Cemitério da Consolação, perto do Mackenzie. Passou o Mackenzie, sobe um pouquinho a Consolação, você tem um cemitério bem grande, que é o Cemitério da Consolação. Anexo a ele tem um cemitério pequeno, que é o Cemitério dos Protestantes. Você entra no Cemitério dos Protestantes, você vai até o fundo. Existem duas lápides bem grandes. Na lápide, olhando a sua... Agora não me lembro, agora vou confundir, mas nas duas lápides, em uma delas está sepultado Ashbel Green Simon, o missionário americano, presbiteriano, pastor, reverendo, que trouxe o evangelho para o país, né? E aqui começou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao lado dele, reverendo José Manuel da Conceição, ex-padre, convertido, sendo ordenado o primeiro pastor evangélico do Brasil. Foi um presbiteriano. Só que tem uma história interessante sobre José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição, ele morreu no Rio de Janeiro,
e ele foi sepultado como um indigente. Muito tempo seus restos mortais ficaram esquecidos, até que anos depois trouxeram os seus ossos e sepultaram ao lado da sepultura de Simon. Agora, quantos outros perdeu-se a sua sepultura? Quantas pessoas nem foram sepultadas? Aqui ele fala do deu o mar os seus mortos. Você se lembra daquelas pessoas que alugaram um submarino e desceram no ponto onde naufragou o Titanic, ano passado, se eu não me engano, ou 2 anos atrás? Você se lembra desse evento, desse fato? E você se lembra o que aconteceu com o submarino? Ele implodiu. Você se lembra o que as notícias falaram a respeito dos corpos? Eles foram pulverizados. Não se achou nada. Esses corpos o mar vai devolver. Os corpos que nunca foram encontrados de acidentes aéreos, que foram pulverizados, que foram torrados, vão ser ressuscitados. Aqueles que foram devorados por animais virão à vida novamente. Todo mundo! Não somente os que têm as suas sepulturas conhecidas, mas aqueles que nunca se soube onde foram parar os seus restos mortais. Por isso que João diz aqui, deu o mar os mortos que nele haviam. João está falando de algo que ele conhecia. Nos dias de João, primeiro século, o homem não voava ainda. Os piores acidentes aconteciam onde? No mar. Então, naufrágios em que marinheiros perdiam suas vidas e seus corpos nunca mais eram achados, João está falando o seguinte, esse pessoal que nunca foi sepultado, que foi comido de peixe ou que desapareceu, eles vão voltar à vida. Não há como ninguém ficar de fora deste julgamento. Ele fala, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Ou seja, aqueles que estavam mortos, vêm à vida. Além aqui, a palavra grega é a palavra Hades. Uma das melhores traduções aqui é o estado dos mortos. É o estado intermediário. O que é o estado intermediário? Quando uma pessoa morre, o que acontece? Para onde vai o corpo dela? Para o pó. E para onde vai o seu espírito, a sua alma? Para Deus. E Deus direciona essa pessoa ou para o céu ou para o inferno, para lá consciente, se for no céu, desfrutar da alegria na presença de Cristo. Se for no inferno, passar pelos tormentos por causa do seu pecado. Só que céu e inferno não é o final. Céu e inferno não é o estado, o destino final das pessoas. É o estado intermediário, é a sala de espera. Para quê? Para esse dia. Para o dia do juízo. E aí depois do dia do juízo é que as pessoas ressuscitadas, corpos e almas, novamente ligados. Porque o que é a morte? A morte não é o fim. A morte é a separação da parte física da parte espiritual. Certo? A parte física vai para o pó, a parte espiritual vai a Deus, que manda para o céu ou para o inferno. Aqui, a parte física e a espiritual se juntam novamente. Acontece a ressurreição e eles são julgados um por um, segundo as suas obras. E olha o que ele diz aqui no versículo 13, a parte B. Um por um. É individual. Gálatas 6:7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ceifará. O julgamento, meus irmãos, será individual. Você não vai poder colocar a culpa no outro. Aliás, isso é mais velho do que andar para frente. Lembra de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Você não vai poder colocar a culpa na sua esposa. Você não vai poder colocar a culpa no seu marido.
Você não vai poder colocar a culpa nos seus pais, nos seus filhos, nos seus professores, no seu patrão, no seu empregado. Você não vai poder colocar a culpa no pastor, nos presbíteros, nos diáconos, na igreja. Você não vai poder colocar a culpa em ninguém. É você e Deus ali, um por um, um por um, um por um. Não há como fugir. Segundo as suas obras. A essa altura, alguém deve estar se perguntando o seguinte: ué, mas não estou entendendo. Salvação não é pela graça? Por que obras aqui? Nós não lemos lá em Efésios 2 que não é por obras para que ninguém se glorie? Sim, a salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. O julgamento é pelas obras. Por quê? Porque preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Esse julgamento, ele não é para definir o futuro eterno das pessoas. Por quê? O futuro eterno das pessoas já está definido. Já está determinado por Deus. Você se lembra do que diz Apocalipse 13:8? Que a besta será adorada por todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, o que aconteceu? Deus, o Pai, nos escolheu em Cristo. Você foi eleito antes da fundação do mundo. E quando você foi eleito, o que aconteceu? Antes da fundação do mundo, foi escrito o livro da vida. O livro da vida, ele não está sendo escrito como alguns imaginam. Alguns acreditam que quando uma pessoa se converte, o seu nome é escrito no livro da vida. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o livro da vida já foi escrito na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já escolheu os salvos. Deus já colocou os nomes dos salvos no livro da vida. E isto é graça. Mas, vejam, meus irmãos, a graça de Deus, de uma maneira muito difícil de se explicar, anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelas nossas obras. Todas as pessoas são responsáveis pelas suas obras. Veja João 3,18. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Quando fala julgado aqui, não é que vai passar pelo julgamento, é condenado. Então você lê: quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então o que acontece? Se uma pessoa morrer sem fé, é porque o nome dela nunca esteve escrito no livro da vida. Ela é condenada. Ela foi determinada antes da fundação do mundo à condenação. Agora, se ela crer, é porque antes da fundação do mundo, o nome dela já estava no livro da vida, meus irmãos. Agora veja uma coisa. Por que esse julgamento, então? Vamos parar para pensar. Bom, se o julgamento não é para determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem será salvo, quem será condenado, para que então esse julgamento? Porque pensa comigo, quando as pessoas ressuscitarem, eu e você também, você já vai saber para onde você vai. Aliás, se você é um crente de verdade, você já esteve no céu, sua alma já esteve consciente no céu. Agora você vai ressuscitar e você vai para o novo céu e nova terra. Se você é um ímpio, você já esteve no inferno e quando você ressuscitar, você vai para o lago de fogo. Este julgamento, ele será para evidenciar dois atributos de Deus. São eles a justiça e a misericórdia. A justiça é Deus enviando os mortos condenados ao lago de fogo. Olha o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. A gente já falou domingo passado da segunda morte. A primeira morte é a morte física.
Todo mundo passa por essa morte. A segunda morte é a morte eterna. Então aqueles que serão julgados pelas suas obras, olha o versículo 15, e se alguém não foi deixado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí nós vemos a misericórdia. Por quê? Você, crente, não será lançado no lago de fogo por causa do livro da vida, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então pense comigo, todos serão julgados segundo as suas obras. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Diante de Deus, todos estão condenados. Mas existe um outro livro, o livro da vida. Então você, crente, você não será salvo do lago de fogo por causa das suas obras, mas por causa da misericórdia. Lembra o que significa misericórdia? O que é misericórdia mesmo? É quando Deus não te dá aquilo que você merece. O que você merece? Está aqui, o lago de fogo e enxofre. Você tem obras que não te justificam. Você é um pecador miserável, inimigo de Deus. E você merece o lago de fogo, onde Deus derrama a sua ira. É isso que nós merecemos. Mas misericórdia é Deus não te dar isso. Sabe por quê? Porque Ele chegou para você e falou assim: meu filho, vem cá, vamos esquecer essas coisas, olha, realmente, olha as suas obras, olha o livro aqui, quanta coisa feia, que feio, né? Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pedra nesse assunto, vamos deixar para lá, vamos começar de novo. Não, Deus não faz isso, porque Deus é justo, e Deus manifestou a justiça dele em nós, na cruz. Na cruz. Você não vai receber o castigo, porque Cristo já recebeu o castigo no seu lugar. É por isso que você não será lançado no lago de fogo, porque aqueles a quem o Pai escolheu e escreveu seus nomes no livro da vida, o Filho veio e o Filho morreu por estes. Por isso que antes de dar o último suspiro, o Filho disse: Tetelestai, está consumado. Pago, Pai, eles não devem mais nada, as suas obras más, a sua dívida, tudo quitado, tudo pago, tudo aquilo que eles deveriam sofrer, a sua mão, a sua ira, eu recebi, eu sofri no lugar deles. Agora eles têm a vida eterna e não a morte eterna, eles têm a salvação e não a perdição. Então, Deus é bom, sim, mas Ele é justo, juiz, santo. Você não poderia ser salvo pelas suas obras, e você não poderia ser salvo pela negligência de Deus. Deus, Ele não faz vistas grossas para o pecado. Deus não bate a mão no seu ombro e fala: que isso, vamos começar de novo, deixa para lá. Deus não deixa para lá nenhum pecado. Todos os pecados, suas palavras, Jesus disse que nós daremos conta ao Pai das nossas palavras frívolas, as palavras torpes que nós falamos. Pastor, mas palavra torpe não é palavrão? Eu já ensinei isso à igreja. Palavra torpe é toda aquela palavra que não edifica, é toda aquela palavra desnecessária, é toda aquela palavra maldosa, e você e eu já falamos palavras assim. Você e eu já pensamos pensamentos impuros. Você e eu já tivemos motivações erradas no coração. Sabia que você pode fazer a coisa certa com a motivação errada? Pode. Você pode fazer alguma coisa por orgulho. Você pode fazer alguma coisa por soberba, para se mostrar. Coisas boas, mas com motivações erradas. Está tudo no coração. Tudinho no coração. E Deus sonda os corações. Mas todos os pecados dos eleitos, daqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida,
já foram pagos. Por isso que o rei juiz vai ler o item por item, obra por obra, de cada um dos seus eleitos e vai olhar para você. E eu creio que ele vai abrir um sorriso e ele vai mostrar as mãos com as marcas nos cravos e vai falar assim: está pago, entre, bendito do meu Pai, está pago, você não deve, você merece o lago de fogo, mas eu sofri as dores do lago de fogo, a ira de Deus no teu lugar. Eu acredito que ao mesmo tempo que ele abrirá o sorriso, eu vou estar lá, eu vou começar a chorar, e eu creio nisso pelos versículos seguintes, o versículo 4 de Apocalipse 21, que ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu creio que vai ter uma emoção tão grande no coração dos crentes, que a gente vai ver a nossa vida podre, pecaminosa, suja, merecedora do lago de fogo, e ele mostrar suas mãos marcadas pelos cravos e falar assim: eu já paguei, eu já quitei, eu já fui julgado no seu lugar. Entre na minha casa, entre na minha cidade, na Nova Jerusalém. Por isso, o cristão, ele não teme esse julgamento. Sim, ele teme a Deus. Sim, ele deve viver em santidade. Não é porque você foi salvo, não é porque seus pecados foram perdoados, que você pode fazer o que você quiser. Salvação pela graça não é alguém chegar para você, te levar num restaurante, que você pode comer à vontade e falar para você assim: olha, hoje é por minha conta, pode comer o que você quiser, pode pegar carne, massas, sobremesa, sorvete, é livre. Isso não é salvação. Jesus já não fala para a gente: olha, paguei, perdoei os seus pecados, viva a sua vida, está tudo perdoado. Não, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então nós devemos viver a vida santa que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Eu quero encerrar com algumas aplicações, irmãos. Primeiro, Deus é justo juiz e majestoso rei. Ele é grande e ele é santo. Por isso, viva uma vida santa. É o que eu acabei de falar. Não é porque seus pecados estão perdoados que você pode fazer o que você bem entende, aquilo que dá na sua cabeça. Não é porque você teve os seus pecados perdoados que você tem passe livre para pecar. Viva uma vida de santidade. Sede santos porque eu sou santo, disse o Senhor. Abandone as velhas práticas, abandone as obras da carne, abandone os seus pecados de estimação. Não tente justificar seus pecados, não tente racionalizar os seus pecados, não coloque a culpa nos outros por causa dos seus pecados, não chame pecado de doença. Doença é doença, pecado é pecado. Aquilo que é pecado deve ser tratado como pecado. Como? Arrependendo-se. Arrependa-se dos seus pecados. Peça para Deus, como Davi pediu: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, ó Pai. Porque, irmãos, falo para vocês uma coisa de coração, por experiência própria. A gente comete alguns pecados que a gente nem faz ideia que é pecado. A gente chama pecado de mania, a gente chama pecado de temperamento, a gente chama pecado de doença, a gente chama pecado de é meu jeito, eu sou assim mesmo. Não, Deus chama pecado de pecado e trata pecado como pecado. E como é que você deve tratar o seu pecado? Arrependimento, abandono. Segundo,
pregue o Evangelho. Não é porque já temos todos os nomes escritos no livro da vida que a gente vai cruzar os braços e falar assim, bom, se Deus já escolheu todo mundo, então Ele vai salvar. Se Ele quisesse fazer isso, Ele poderia fazer isso. Sim, Ele não precisa de pastores, Ele não precisa de igreja, Ele não precisa de ninguém. Mas Deus dá a mim e a vocês, a sua igreja, a honra de participarmos da sua obra de salvação. Paulo, ele escreveu assim, como Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É aquilo que o presbítero Márcio falou na sua devocional hoje de manhã. Nós temos coisas boas. Esse mundo está saturado de más notícias. Esse mundo busca esperança nas coisas efêmeras, passageiras, materiais. Mas você é aquele que tem boas notícias para dar. E falando nisso, eu chego à nossa terceira e última aplicação. Tenha esperança. Você se lembra, né? Apocalipse foi escrito para os membros das 7 igrejas da Ásia que eram perseguidos, que passavam ali pela perseguição do Império Romano sob o imperador Domiciano, vários deles presos, vários deles perderam suas casas, seus empregos, seus negócios, vários deles foram torturados e muitos deles também foram mortos. E aquelas igrejas, aqueles irmãos estavam assustados, amedrontados, perdendo a sua esperança. E por isso o Apocalipse foi escrito primeiramente para eles, para dar esperança de que Deus, o Senhor, Ele reina e Ele julgará a todos. Meus irmãos, frequentemente nós ficamos ansiosos e nos esquecemos de que a principal das bênçãos nós já recebemos. O perdão dos nossos pecados, a salvação das nossas almas. Paulo escreveu em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão, minha irmã, teu nome foi escrito no livro da vida. Por que fica ansioso com coisas desta vida? Se o principal ele já fez. Por que ficarmos ansiosos com bens materiais, ficarmos ansiosos com o dia de amanhã, ficarmos ansiosos com as contas, ficarmos ansiosos com o trabalho, com os estudos, com coisas da família? Sim, devemos trabalhar, sim, devemos estudar, sim, devemos cuidar da nossa família, da nossa saúde, sim, tudo que chegar às nossas mãos nós devemos fazer. Mas nós devemos ter esperança de que aquele que morreu em nosso lugar, aquele que escreveu um dos nossos nomes no livro da vida, enquanto o último dia não chegar, Ele cuidará de nós até o fim. Ele vai cuidar da gente. Eu quero dizer uma última coisa. Se houver alguém aqui que ainda não crê em Jesus, para de viver a sua vida do seu jeito. Como deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz uma música. Vivendo conforme dá na cabeça, fazendo aquilo que dá na telha. Para de pensar que você é o Senhor da sua vida, que você é o Senhor do seu destino. Como disse um certo político famoso também no passado, eu sou o Senhor, o capitão do meu destino. Não, você não é. Você não é. Temos um rei. E quer você goste ou não, ele reina. E quer você goste ou não, ele é o juiz, ele vai te julgar. E a menos que você se arrependa dos seus pecados, você será condenado ao lago de fogo. Então, se houver alguém entre nós que ainda não se arrependeu, que ainda
não creu no Evangelho, não creu em Jesus Cristo, Deus está te dando a oportunidade hoje de ser perdoado, de se arrepender, de confessar os seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.